Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 153 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostinho Trapé, capítulo 15, entre aspas, agarrei o apóstolo Paulo. Outro obstáculo no qual não tinha pensado bastante apresentava-se diante de si a essa altura. Era o obstáculo do naturalismo. Até aquele momento esteve sempre preocupado com a sabedoria, nunca com o caminho para alcançá-la. Havia se namorado dela com Hortênsios. Dela havia perdido a verdadeira noção com o maniqueísmo. Tinha reencontrado com os neoplatônicos, mas não se tinha perguntado pela via e com quais forças poderia chegar a possuí-lo. Esse problema, que é o problema da mediação, não menos fundamental que os outros, permanecia fora de suas perspectivas. Nem Cícero, nem os maniqueus, nem os neoplatônicos tinham-no, não digo resolvido, mas proposto isso a ele. Os maniqueus pensavam ser os salvadores de Deus, Salvator Dei, né? Os neoplatônicos, em conformidade com a concepção essencial do paganismo, não tinha dito Cícero, não tinha cantado Horácio, que a Júpiter pedem-se as riquezas e a saúde, mas não a virtude? Propunham, então, os neoplatônicos, propunham uma subida racional e autônoma rumo ao reino das ideias. Um alcance, portanto, da felicidade não mediado, mas direto, apoiado não na ajuda divina, mas nas forças da natureza. Abre aspas. Eu luto, teria dito Plotino moribundo. Eu luto para restituir o divino que há em mim ao divino que há no todo. Fecha aspas. Plotino era agnóstico, né? Quando, por isso, mediante os platônicos, Agostinho reconheceu a face autêntica da sabedoria, pareceu-lhe que não lhe restava outra coisa a fazer senão voltar-se a ela, abraçá-la com todas as forças da alma, possuí-la. Tentou de fato, mas não conseguiu. Refreado então o ímpeto do coração, empenhou-se em novas buscas. Estava posto um novo problema. Um problema aqui que o autor chama de naturalismo, né? Que é saber se um homem pode obter a sabedoria lutando com suas próprias forças, né? Sem ajuda divina. Parece que Santo Agostinho tinha, pelo menos intrinsecamente, acreditado nisso, né? Eis como, na primeira de suas obras, narra ele mesmo os momentos dessa nova experiência contra os acadêmicos, né? Abre aspas para Santo Agostinho. Alguns livros acenderam em mim um incêndio incrível, até mesmo para mim, de mim mesmo. Voltei-me todo para mim mesmo rapidamente. Voltei os olhos para aquela religião que me foi inculcada desde a infância e feita entrar em mim até a medula. Ela me atraía sem que me desse conta disso. Assim agarrei o apóstolo Paulo e o li todo com a máxima atenção e circunspecção.
Então revelou-se-me a face da filosofia com plena evidência. Oxalá eu tivesse podido mostrá-la, não digo a ti, as palavras são dirigidas a Romaniano, que dela sempre tiveste fome, mas àquele teu adversário. Também ele imediatamente desprezando e abandonando, o que suscita nele o amargo desejo do prazer, tendo-se convertido em amante afetuoso e respeitoso, voaria admirado, sedento, apaixonado, na direção da beleza daquela face. Fecha aspas. As confissões ajudam-nos a entender esse primeiro dado autobiográfico. Antes de tudo, dizem-nos que aquele incrível incêndio, o segundo que acontecia no ânimo de Agostinho, desembocou numa tentativa de êxtase. Talvez tivesse lido que Plotino tinha alcançado, abre aspas, por 4 vezes, mediante um ato inefável, a visão do objetivo. O fim e o objetivo eram para ele a união íntima com Deus, que está acima de todas as coisas. Fecha aspas. Assegura o Porfírio, que confessa ter tido a mesma experiência uma vez, e precisamente aos 68 anos. Ou talvez não tivesse lido essas informações, mas a beleza da sabedoria que se lhe revelou foi tal que irresistivelmente o arrebatou e quis, com um ímpeto de trepidante amor, desprender-se de tudo e prender-se a ela. Subiu, degrau por degrau, dos corpos à alma. Na alma, das faculdades sensitivas, comuns também aos animais, a atividade racional, e daí a inteligência iluminada pela luz imutável. Abre aspas, assim cheguei, em um instante de trepidante intuição, ao próprio ser com letra maiúscula. Mas, continua, não fui capaz de fixar nele o olhar. Afastado o meu olho fraco, voltei para entre os objetos costumeiros, não trazendo comigo senão uma recordação amorosa e a lamentação, por assim dizer, dos perfumes de um alimento que não podia ainda degustar. Fecha aspas, aqui nas confissões, né? Então, uma espécie de descrição de um êxtase, né? Meditativo aqui. Essa experiência, mesmo se terminada com um insucesso, foi muito preciosa. Significou 2 descobertas. A de Deus como luz imutável e verdade subsistente, e a da impossibilidade para o homem, frágil e pecador, de alcançar a Deus somente com as próprias forças. Essa segunda descoberta não era menos importante que a primeira. Agostinho começava a entender a diferença que intercorre, abre aspas, entre aqueles que veem a meta a ser alcançada, mas não veem o caminho, e aqueles que conhecem a via que leva à pátria bem-aventurada, não só para vê-la, mas também para habitar nela. Fecha aspas. Não restava, portanto, o que buscar senão qual fosse esta via. Abre aspas. Lancei-me com máxima avidez sobre a venerável escritura de teu espírito, e antes de tudo sobre o apóstolo Paulo. Fecha aspas. Aos 19 anos, depois da leitura do Hortêncios, tinha procurado a Sagrada Escritura. Aos 32 fez o mesmo. Depois da leitura dos neoplatônicos, que o tinham entusiasmado para a meta, mostrando-lhe a beleza, mas que não lhe tinham indicado a via, a não ser aquela insuficiente e enganadora da razão e da natureza humana deixada a si mesma, volta-se de novo à Escritura. Dessa vez, finalmente, com sucesso. As disposições interiores eram diversas.
aos 32, né, eram diversas daquelas aos 19 anos, né? São 13 anos de diferença aí, né? Lendo, deu-se conta de encontrar em São Paulo aquilo que tinha lido ou acreditava ter lido nos livros platônicos. Deu-se conta, na verdade, de encontrar aí mais do que aqueles livros continham. O inefável mistério de Cristo, de cuja profundidade não tinha ainda consciência. Pelas páginas do apóstolo, ocorreu o encontro de Agostinho com Cristo. Aqui o Frei Agostinho Trapé usa o apóstolo com letra maiúscula para se referir a São Paulo, né? Que é a mesma forma com que Santo Tomás se refere a São Paulo, né? O apóstolo, né? Não só com o Cristo Mestre, como tinha sempre reconhecido, mas com o Cristo Verbo encarnado, Redentor dos homens, fonte da graça. Conheceu, além disso, a humildade que confessa a própria insuficiência e implora a graça, o sacrifício de louvor, que agradece pelos dons divinos, e o penhor do Espírito Santo, no qual está fundada a nossa esperança de alcançar a meta. Mais um trecho de Agostinho nas Confissões, abre aspas. Eu buscava o caminho para procurar para mim a força suficiente para gozar de ti, mas não a teria encontrado enquanto não me agarrasse ao mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, uma vez que o Verbo se fez carne, a fim de que a tua sabedoria, com a qual criaste o universo, se tornasse leite para a nossa infância. São todas expressões de Paulo aqui, né? Aqueles escritos dos neoplatônicos não contêm essas verdades. Aquelas páginas não possuem esse semblante piedoso. As lágrimas da confissão, o teu sacrifício, a alma angustiada, o coração contrito e humilhado, a salvação do teu povo, a cidade esposa, o penhor do Espírito Santo, o cálice do nosso resgate. Fecha aspas. Aquele é o discípulo de Paulo, né? Ele usa várias expressões das cartas de Paulo, né? Nesse trecho aqui das Confissões, né? Foi ao término desse longo e cansativo caminho, durante o qual se tinha dissipado, um depois do outro, tantos erros, que lhe apareceu finalmente a face da filosofia. Filosofia, aqui entre aspas. Era a filosofia de São Paulo. Continha tudo de verdadeiro que havia nos livros platônicos e tudo que de próprio ensinava o cristianismo. A filosofia de Deus Criador, abre aspas, cujos atributos invisíveis, sua eterna potência e sua divindade veem-se desde a criação do mundo, compreendendo-os através das coisas criadas. Fecha aspas, Romanos, carta aos Romanos 1, 20. A filosofia do Cristo, potência e sabedoria de Deus, 1 Coríntios 1, 24. A imagem daquele que foi gerado antes de todas as criaturas, Colossenses 1, 15. Que, abre aspas, despojou a si mesmo, tomando a natureza de servo, para ser nossa sabedoria e justiça. Aqui é Filipenses 2,17 e santificação e redenção 1 Coríntios 1,30. A filosofia da cruz
e da humildade cristã. Foi essa filosofia, sempre entre aspas, da humildade que Agostinho reprovava-se por não ter conhecido antes de ler São Paulo. Abre aspas. Não sendo humilde, não compreendia a humildade de meu Deus Jesus Cristo, nem entendia que fosse mestra a sua fraqueza. Fecha aspas. Essa mesma que ele reprovará aos neoplatônicos por não a quererem aceitar. Abre aspas. Qual o motivo pelo qual não querer ser cristãos, senão este, que o Cristo veio com humildade e vós sois soberbos? Fecha aspas. Reprovação dirigida a todos os não cristãos, porque em livro algum dos outros povos encontra-se a lição da humildade. Abre aspas. Não nos livros dos epicuristas, dos estoicos, dos maniqueus, dos platônicos, embora por toda parte encontrem-se ótimos preceitos de costumes e de educação, não se encontra, todavia, a humildade. A via da humildade vem de Cristo. Fecha aspas. Essas aspas são das confissões também, né? Agora, Agostinho tinha superado o ceticismo, o materialismo, o naturalismo. Tinha encontrado Cristo Redentor. Conhecia a meta a alcançar e a via a percorrer. Podia dizer-se convertido. E, na realidade, intelectualmente, era-o. Então, aqui é a última fase, né? O Frei Agostinho Trapet nos mostra, né, a última fase da conversão de Santo Agostinho, que é a conversão intelectual, né? E que foi operada por Paulo. Né? É muito interessante essa relação de Santo Agostinho com São Paulo, né? Porque São Paulo foi um grande intelectual, né? Que para convertê-lo, Nosso Senhor, Deus, teve que usar de medidas extremas, né? Para converter esse grande apóstolo nosso, né? E também teve muito trabalho com Santo Agostinho, né? E é interessante que Paulo seja um instrumento, o último instrumento da graça de Nosso Senhor, né? Para converter Santo Agostinho, né? Paulo, grande intelectual, né? Que passou por todo o processo que nós conhecemos, participa da última e mais importante fase da conversão de Agostinho, que é a conversão intelectual, que é a mais difícil, né? Dada a intelectualidade de Santo Agostinho, né? Dada a capacidade intelectual dele, né? Talvez não pudesse ser outro a converter Santo Agostinho, a terminar o processo de conversão de Santo Agostinho, que não Paulo, né? Mas eu queria realçar aqui, nesse capítulo, um trecho muito, muito interessante, aqui no pé da página 156. Já li esse trecho, mas só vou reler. Diz o seguinte a frase: pelas páginas do apóstolo ocorreu o encontro de Agostinho com Cristo. Mas não só com Cristo Mestre, como o tinha sempre reconhecido. Vocês lembram que o critério usado por Santo Agostinho durante toda essa fase de
de confusão mental que ele passou, não é? Ele sempre tinha o critério de analisar os escritos que ele estava lendo, não é? Segundo o critério de se os escritos falassem sobre Cristo ou não. Se falassem sobre Cristo, ele tinha uma certa visão desses escritos. Se não falasse, tinha outra visão, né? Por isso, então, é que, como os maniqueus falavam de Cristo, ele, então, por 9 anos, ele se ligou a esses hereges, né? Os outros escritos que não falavam sobre Cristo, ele tinha uma certa distância desses escritos. Não é que ele não os considerasse, mas, bem, esses escritos não falam de Cristo. Então, vamos colocá-los entre parênteses, né? Então, esse Cristo, como critério de Santo Agostinho, era o Cristo mestre. É o Cristo mestre, né? Ele tinha sempre reconhecido Cristo como mestre. Mas agora ele reconhece Cristo como o Verbo encarnado. Então, a encarnação, né, o mistério da encarnação, passa a ser considerado, né? Então, o Cristo, Verbo encarnado, Redentor dos homens, fonte da graça. Então, essa é a grande distinção na abordagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, essas bobagens que se fala hoje, né? Cristo grande psicólogo, Cristo grande político, Cristo grande isso, grande aquilo, está no âmbito, na melhor das hipóteses, né? Está no âmbito do Cristo mestre. Certo? Então, toda a discussão das parábolas de Nosso Senhor, dos ensinamentos práticos para a vida de qualquer pessoa, né? Esse cristianismo naturalista, que se pode tirar de uma leitura enviesada, né, do Evangelho, né? Tudo isso é condensado na expressão Cristo Mestre. O Cristo foi um homem interessante, muito sábio, nos ensinou muitas coisas práticas, boas, né? Mas isso é muito diferente, né, de quando consideramos o Cristo, o Verbo encarnado, o Redentor dos homens e fonte da graça. Porque aí nós emprestamos a essa figura do mestre, né, do grande retórico, né, uma dimensão sobrenatural, né? Nós passamos a ver ele como Deus encarnado, e aí a coisa muda completamente, né? Então toda essa forma naturalista de ver Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que os modernistas sempre fizeram desde o século XIX, né? Essa digamos assim, essa diluição do grande mistério da encarnação num homem apenas sábio, não é? Apenas sábio, é uma estratégia demoníaca, né? Que nos afasta do nosso Redentor, né? E foi isso que Agostinho experimentou, né? Santo Agostinho experimentou ao ler a obra de São Paulo, né? Apóstolo, né? Que na leitura de São Paulo não há como
Não há como separar, né, esse Cristo sábio do nosso Redentor, né, do Verbo encarnado, né. Esse Cristo, quando os modernistas querem se referir a esse Cristo como sábio, eles têm uma expressão muito característica do modernismo, né? É o Jesus de Nazaré, né? Jesus de Nazaré. Então, quando qualquer modernista usa essa expressão, vocês podem ter certeza que eles estão se referindo a esse homem. Cristo Mestre é apenas um homem sábio, né? Note que isso aí faz parte da heresia ariana, né? O Ário sempre teve um alto respeito pela figura do tal Jesus de Nazaré, né? Mas ele nunca aceitou a encarnação do Verbo, né? E por isso a heresia é tão sedutora, né? Essa heresia ariana é tão sedutora, né? Porque você não desconhece, é como se você não desconhecesse as palavras desse homem nos evangelhos, mas absorvesse as palavras apenas como sabedoria mundana. Um homem com grande sabedoria, com grande psicologia, um homem que tinha domínio das massas, um homem que seduzia os apóstolos, um homem que falava bem, um homem que se comportava bem, um homem corajoso, porque afinal esse Cristo Mestre desafiou os fariseus, né, nas suas mais amadas certezas, né? Um homem corajoso, né? Um homem que, por sua coragem, acabou sendo morto, né? É esse Jesus de Nazaré que é muitas vezes comparado com Sócrates, porque foi um outro homem corajoso, sábio, que desafiou os sofistas, que desmascarava os poderosos da época e por isso foi também sacrificado, teve que tomar cicuta, né? É esse homem, Jesus de Nazaré, que é comparado também a Buda, né? Aquele homem sábio do Oriente, né? Então toda essas comparações de Jesus de Nazaré com esses outros seres humanos, né, vem da visão puramente materialista, puramente naturalista de um homem sábio que viveu há 2000 anos, que seduziu, que era muito sedutor, que seduziu os apóstolos, que por sua vez contaram a vida dele em 4 documentos, não é? E que nos legou essa sabedoria desse homem sábio, não é? É Jesus Cristo Mestre, essa visão que Santo Agostinho tinha, que é usada hoje na nossa cultura pop, né? Como, enfim. E essa figura de Jesus de Nazaré como homem sábio se presta a todo tipo de deformação, né, que se queira fazer, né? Porque você tira a dimensão mais importante da encarnação do Verbo, da nossa redenção, né? Tira toda a ligação dessa redenção com o pecado original. Portanto, você não precisa. Na verdade, se você considerar o Jesus de Nazaré como mestre, você pode viver a vida como você quiser, né? Ali não tem preceitos de vida eterna, né? Não tem penhor do Espírito Santo, né? Não tem coração contrito e humilhado, né? Então, você pode viver a vida sua como você quiser
E de vez em quando você dá uma leitura, você faz você lembra desse Cristo Mestre, fala, oxa, devia ter seguido esse conselho desse homem lá antigo e feito isso ou aquilo. Mas isso não causa nenhum tipo de contrição, não há pecado associado a essa admiração de Jesus de Nazaré, né? Não há nenhuma... É puro naturalismo, né? Então, eu queria enfatizar isso porque isto é um ambiente, um sentimento do modernismo, né? Da nossa própria igreja, tá certo? E é exatamente isso que impedia Santo Agostinho de encontrar o nosso Redentor, né? E ele fez isso, ele encontrou o Redentor através do grande São Paulo, nosso Paulo de Tarso, né? Tá certo? Então, São Paulo é antídoto para isso, né? São Paulo é antídoto para isso. Vocês me desculpem aqui o grande comentário, mas eu vou então terminar aqui a leitura na página 158, que é o final do capítulo 15. E amanhã, se Deus quiser, a gente começa o capítulo 16. E eu queria agora ouvir os comentários, se existirem, de vocês da leitura desse capítulo. Agarrei o apóstolo Paulo. Sei lá, professor, só uma bobagem aqui. Mas é porque diante desse comentário importantíssimo que o senhor fez aí, que é esse critério que a gente tem que ter a partir de agora, né, já que a gente está sendo chamado a atenção agora, para, ao ler, ao ouvir as coisas, ver como que Nosso Senhor está sendo inserido na ideia proposta, né? Porque às vezes a gente fica muito desarmado, né? A partir do momento que você ouve falar de Nosso Senhor, né? De Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré, você ouve falar dele, aí a gente acha que tá indo numa linha correta, né? Mas e aí a gente vê o quão o demônio é astucioso mesmo, né? Por mais que a gente fale isso, né? Só quando a gente está diante das ações dele, que a gente vê exemplos de ações assim tão intrincadas, né? Tão, como diz o senhor, sofisticadas, né? Porque elas se escondem nas entrelinhas, né? Elas se escondem de maneira muito espertinha, né? E aí a gente não tem, se a gente não fizer um esforço e contar e pedir muito a graça de Deus, a gente não enxerga essas coisas, não. Não. A gente não tem inteligência para isso. Não tem, não. Não tem, não. Me fez até lembrar um áudio que o senhor mandou um dia desses aí, daquela moça, aquela Jujinger, para o Márcio, que ela estava falando a respeito de um livro que ela leu, do Peter Crift, Como Vencer a Guerra Cultural, algo assim. Ela deve ter lido Santo Agostinho, porque ela usou esse tipo de critério, né? Pois então. Se não falava de Nosso Senhor, então tinha algo ali que, não, isso aqui não tá bom não. Olha, é tão rico esse assunto, porque veja bem, Jesus de Nazaré, o tal Jesus de Nazaré, se você pega essa ideia, você separa essa figura, esse homem, puro homem, de toda a tradição moral do Antigo Testamento. Esse homem, por exemplo, vou fazer um raciocínio para vocês aqui, que os modernistas fazem
que é o seguinte: olha, se você analisar esse homem, qual que é uma característica importante que Nosso Senhor tinha? Ele acolhia as pessoas. Tá certo? Ele não fazia, ele não afastava as pessoas por seus erros. Ele dialogava com as pessoas. Ele era um cara muito aberto. Pois ele não dialogou com prostitutas? Ele não dialogou com fariseus? Ele não dialogou com todas as pessoas da época dele? E quem sabe ele não teria dialogado com os homossexuais da época? E por que nós vamos excluir agora as pessoas da igreja dele? Por quê? Tá certo? Esse homem foi muito sábio. Ele não excluía ninguém. Por que a igreja, por tanto tempo, excluiu as pessoas? Por que nós não seguimos o exemplo desse homem? De acolher as pessoas, independente das origens e dos seus defeitos. Esse Jesus de Nazaré era acolhedor. A igreja dele tem que ser acolhedora também. Nós não podemos fazer distinção das pessoas. Nós devemos seguir o exemplo do nosso mestre, Jesus de Nazaré. Percebe o quanto essa figura criada pelos homens, porque não existiu esse Jesus de Nazaré, não é? Ele nunca deixou de ser homem e Deus em nenhuma das suas ações, não é? Mas veja, essa é a figura que nos vendem hoje dentro da própria igreja. Tá certo? Dentro da própria igreja. O Jesus de Nazaré é completamente separado de qualquer consideração moral. De qualquer consideração moral. Então você afasta Jesus de Nazaré dos 10 mandamentos da lei de Deus. Então, em torno do Jesus de Nazaré, você constrói toda uma nova igreja. Toda uma nova igreja. Pois não tem uma obra, eu acho que em 3 volumes, do amado, do grande Papa dos modernistas, que foi Bento XVI, não tem uma obra chamada Jesus de Nazaré? Eu acho que em 3 volumes. Tá certo? Isso é uma coisa, assim, extraordinária. Extraordinária. Porque as pessoas ouvindo isso, as que não estão preparadas, as que são ignorantes, as que não têm argumentos contra isso, elas caem nessa lábia facilmente. Facilmente. A nossa igreja não pode ser assim como ela foi durante milênios. Ela tem que se abrir. Ela tem que seguir o exemplo do mestre. Jesus Cristo como mestre. Né? Tá certo? Isso é uma coisa impressionante, Ana Paula. Essa figura que se interpõe entre nós e a encarnação. Essa figura foi construída para nos afastar da encarnação. Né? E é claro que você pode tirar várias conclusões, né? Se esse homem sábio viveu e nos legou tudo isso, e se ele não era Deus, a presença real também é uma bobagem que a gente acredita, não é? E por aí vai. E em torno desse Jesus Cristo mestre, você começa a entender ou melhor, ter vislumbre de todos os aspectos da crise de fé que nós temos hoje. Não é? Porque se nós acreditamos num Jesus mestre e esquecemos a encarnação, a redenção, nós estamos perdidos. Nós não somos mais católicos. Nós não pertencemos mais à igreja dele, de nosso Senhor Jesus Cristo.
Né? Nessa ideia de Jesus mestre, onde se encaixa Maria? Onde se encaixa Nossa Senhora? A Nossa Senhora era a mãe de um mestre, apenas. Não é? Como a mãe sei lá, do Einstein, como a mãe de qualquer outro mestre, vocês possam pensar, grande mestre. É terrível. É assustador essa figura de Jesus de Nazaré. Professor, Sim. e nesse ponto que a Ana Paula chamou atenção, né, de Santo Agostinho ter esse critério, eu acho que nós agora vamos ter que ter quase que um dicionário de vocábulos que devem lançar assim, né, um alerta vermelho. O senhor falou aí, né, Jesus de Nazaré, mas tem outros tantos que o senhor já falou muitas vezes. Centelha divina. O Romano Américo também tem um Jesus cósmico, né? Jesus. Tem lá nele algumas expressões também. E mesmo para outros aspectos da nossa fé, palavras que, em relação à igreja, a ecumenismo, são palavras capciosas que foram sendo introduzidas, né, contra a ortodoxia da igreja. Né? A igreja fala com palavras precisas, né? E depois do Vaticano II, essas palavras foram substituídas. Receberam nova roupagem, uma nova linguagem, mas eu fico às vezes assim, por mais que acenda o alerta na gente em relação a isso, há um outro grau de dificuldade, que a confusão é tanta, que você, às vezes, recebe o alerta de que quem está falando é um modernista, sem parecer ser, mas você não consegue trazer de volta a verdade, porque a confusão já está tamanha. Às vezes a gente escuta um conservador falando isso, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Aí você não sabe se você está falando da centelha divina que nós temos dentro de nós, você está na gnose, você está, porque uma pessoa da tradição falando, ou pelo menos uma pessoa conservadora. O professor, colocaram no grupo, lá no nosso grupo, uma publicação de um rapazinho que de vez em quando aparece para mim lá de vez em quando ele surge lá no Facebook. E eu fiquei assim, eu fico muito impressionada. É um defensor ferrenho do Concílio Vaticano II. Notadamente nos aspectos legais, formais, né? Os documentos estão aprovados e tal. E a propósito disso que está sendo falado aqui, eu percebi assim, ele faz uma afirmação de que as ambiguidades das manifestações dos papas vão sendo absorvidas ao longo do tempo. Assim, quando houve ambiguidade, eu falei assim, uai, gente, mas antes, quando a igreja era dogmática, não havia ambiguidade. Não. Existia um método escolástico, não é? Dialético, de pergunta, tese, antítese, síntese, que não era o hegeliano, né? E a igreja, ela era certa, precisa, dogmático. Agora, o senhor pensa bem, né, professor? Um católico que conhece os documentos da igreja, que estuda, claro que ele não parou no Concílio Vaticano II. Como que ele não sabe disso? Assim, como que um rapaz jovem, novo, que parece estudioso, fala grego e latim, como
que ele aceitou como pressuposto da nossa fé a possibilidade de ambiguidade no âmbito do Papa. E, assim, pior, que eu acho que é o pior de tudo, é essa coisa também do concílio, que é da hermenêutica. Como se só veja bem o problema dessa ciência jurídica, dessa coisa demoníaca. Mas sim. Você está falhando aí um pouco, Cristina. Não estamos te ouvindo, não. É como centro da... Opa, tá falhando aí, Cristina. Dá um jeito de consertar isso aí. Nós não estamos te ouvindo, não. A Cristina sumiu aqui. Você tá sumido aí. De vez em quando você fala alguma coisa, mas a sua conexão aí tá ruim. Não, tá ruim. Tem que consertar aí, Cristina. Mas a Cristina, ela já falou algumas vezes em privado comigo e às vezes até aqui sobre esses jovens, né? Que estão aparecendo agora, inclusive modernistas. Cristina, fala aí. Vamos ver se voltou. Eu estava complementando com outro aspecto, né? Que um é esse. Da hermenêutica. Você está falando da hermenêutica. Da hermenêutica, que é como se... Bom, primeiro que leigo não se imiscuiria, né, num assunto tão alto, né, professor? Esses assuntos altos da igreja sempre foram próprios do clero, e o clero, depois que a gente confia, né, ou confiava, né, e depois caberia a nós o assentimento. Mas uma coisa bagunçou. Mas a outra ideia que eu falo é essa de você considerar que há uma hermenêutica, que há um longo caminho pela frente, sempre de interpretação à luz de não sei o quê. Outra... Isso é o vocabulário jurídico, é a ideia jurídica. Daqueles alemães lá que você gosta de falar o nome deles. Nossa Senhora, esses alemães, professor. Olha, para separar joio do trigo ali naquela região, eu vou te contar, viu? Nossa Senhora. Olha, a técnica é muito simples, Cristina. A técnica desse pessoal é muito simples. É simples de explicar, mas sofisticadíssimo. Que é o seguinte... a tal da hermenêutica nos diz o seguinte: vamos discutir, não vamos negar nenhum dogma. Não vamos negar nenhum dogma. Esse é o princípio geral. Mas nós vamos apenas problematizar o dogma. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Fora da igreja não há salvação. Esse é o dogma. Nós aceitamos o dogma. Agora, vamos problematizar o conceito de igreja e o conceito de salvação. Então, fora da igreja não há salvação. Ótimo. Mas o que é igreja? O que é salvação? Tá certo? Quando você faz isso, você destrói o dogma. Sem destruir a forma do dogma. Esse pessoal é mestre nesse tipo de truque. É assim que eles destruíram, de fato, todos os dogmas. Né? É assim que enfim, os modernistas, os neomodernistas, né, fizeram com a igreja e desembocaram no Concílio Vaticano II. Né? Porque se você... E esse é o negócio dos alemães lá. Então, Karl Rahner fez isso muito, né?
Então, vamos problematizar, vamos discutir, vamos fazer conferências sobre isso, simpósios, escrever livros, artigos sobre a problematização do dogma. Quando você faz isso, você perde completamente sua fé e acabou. Né? O conceito de igreja você modifica, o conceito de igreja foi modificado pelo Concílio Vaticano II, e o conceito de salvação também. Explicar é simples. Agora, professor, nós estamos numa situação que é bom para a gente mesmo, às vezes, limitar limitar o caminho na busca, assim, não na busca, não, entender é fundamental, porque para a nossa psique, né, nós precisamos, assim como o Santo Agostinho, né, muitas das questões que ocorreram a Santo Agostinho na juventude nos ocorreram também, só que há 2000 anos nós já temos Santo Agostinho, não tinha ninguém. Exatamente. Não só, né? Não só. Santo Ambrósio. Muita gente para nos ajudar aí, né? Se a gente buscar os canais corretos. Mas a gente está diante de uma situação muito impossível, não é? E eu percebi isso nesse rapaz. Ele sempre me chama a atenção pela disfarçatez com que ele é capaz de não perceber as incoerências das afirmações que faz e logo depois de causar uma polêmica, volta e aí ele é positivista. Como é que é o positivista modernista? Ele invoca aprovação dos documentos, 70%, 90% estão já aprovados. Então, assim, não tem problema. Nós temos uma situação jurídica. Então, assim, é uma superposição positiva, é um positivismo. Você invoca a legalidade da igreja, a legalidade. Porque, só veja, uma questão é a autoridade do Papa. É como o vigário de Cristo, dentro de um centro, de uma mundivisão, que é uma mundivisão, assim, nós estamos diante da potência da verdade, e nós temos, como seres caídos e cheios de limitações, a nossa cabecinha não abarca nada, né? Abarca só um pouquinho de verdade a cada dia vivido, num segundinho, né, que o véu levanta, você está numa situação complicada e às vezes você consegue abstrair alguma verdade. Isso é uma coisa. Outra coisa é você seguir a sua religião com base apenas na força, na força legal, na força positiva. Isso é uma contradição muito grande no meio dessa confusão. Porque antes, eu creio, assim, não existia, sabe, professor? Eu creio que o católico, até mesmo o católico imediatamente pós-revolucionário, ele, numa situação de crise pessoal, ele podia sempre voltar atrás e encontrar a igreja, não é? Eu não sei. Eu não sei se esse pessoal sabe, a igreja nunca teve código de direito canônico até 1917. O primeiro código de direito canônico da igreja foi o de 1917, né? Então a igreja. Ué. Então, assim, esse negócio do código de direito canônico que eles alegam, né? O pessoal gosta muito de alegar as leis positivas da igreja, né? Vem daí, né? Porque hoje a gente tem um código de direito canônico, né? Então hoje tem uma estrutura jurídica a que se recorrer de forma positiva, né? É o que esse pessoal faz, né? E ela está acima, porque é claro que a questão que a gente vive hoje ela é muito complexa, né? Ela é muito complexa
Eu não gosto de ficar entrando muito nisso, porque eu não domino. E a questão de se a gente tem um papa, se não tem um papa, eu falo que isso não é para mim. Porque se eu buscar viver uma fé mais simples, mais de prática, é o jeito que eu tenho que dar conta de tanta circunstância em torno de mim, E do né? seu juízo particular. E para o meu juízo particular. É. Mas, ao mesmo tempo, talvez até pelo fato de eu ter vivido praticamente a minha vida inteira lidando profissionalmente com o problema da informação errada, isso acaba sendo angustiante, não é? A gente perceber esses jovens nessa igreja moderna, com certezas de modernismo, inteligentes, mas incapazes de juntar Lé com Cré, sabe? Isso mesmo. É um horror. É uma crise que se avoluma, inclusive, né? Porque essas pessoas. Você falou, ele fala grego e latim, não sei das quantas. É, os hereges orientais falavam grego também e os hereges ocidentais falavam latim. Todas as heresias, as grandes heresias antigas, foram expressas em grego ou em latim. Então, assim, esse negócio de falar grego e latim como critério para a pessoa estar certa ou errada, isso aí é uma besteira enorme, né? Quantas coisas foram escritas em grego e latim que são terrivelmente erradas, enfim. Esse critério de inteligência, ele é muito interessante, né? Porque ser inteligente, eu gosto muito de pensar assim, depende, porque a inteligência e o esforço de estudo, eles andam juntos, né? Agora, em algumas pessoas, pesa mais o esforço, né? Elas são muito mais esforçadas do que inteligentes, Sim, né? sim. Ao longo da vida, eu vi muito isso, professor. Gente que se esforça muito, mas estuda muito, porque elas são pouco inteligentes. Essas erram menos, viu? Essas aí erram menos. Algumas, professor, o problema é que eu vejo assim, a pessoa não pode ser impulsionada pela vaidade. Ela tem que ter um princípio ali digamos assim, por exemplo, a gente vê isso em Santo Agostinho, não vê? Ele, quando era só um sofista, imagino, quando ele começou a buscar o caminho da sofística, ele queria ser o retórico, ele queria sucesso, aplauso, né? Dotado de uma inteligência muito grande mas assim, a coisa muda na vida de Santo Agostinho quando aquilo começa a ser um drama existencial. Drama existencial é demais, né? Mas é isso mesmo. Então muda, né? Ele larga e uma hora ele percebe, eu sou um soberbo, vaidoso. Eu não posso encontrar a verdade dessa forma, né? Então, essa diferença, né? Desse esforço exaustivo, o que o fundamenta? E é isso que eu ia falar, que eu percebo nesse rapaz. Eu não acho que ele seja inteligente, eu acho que ele é muito esforçado. E a juventude, a memória viva, essa capacidade de você reter dados sobre vários espectros, né? E aí você não consegue juntar o Lé com o Cré, né? Ele ontem postou assim, que todo mundo tem que entender a escolástica, né? A matéria e forma, esses princípios básicos, né? Que são aristotélicos, né, professor? Ilomorfismo. Mas se ele entendesse matéria e forma, ele não está fazendo confusão entre você ter uma situação de ambiguidade numa igreja que
fala a verdade, que é, como dizia meu avô falava, a condoreira da humanidade. Ora, não pode existir ambiguidade numa religião que conduz a humanidade. Que besteira é essa? Que bobagem é essa? Não é verdade? É isso. Não, tá certo. Esses jovens, é como diria o Nelson Rodrigues, né? Envelheçam. Enfim, eu não conheço a pessoa, não pretendo conhecer, mas assim, existem mesmo essas pessoas, né? Que causam um grande redemoinho em torno delas, infelizmente. Mas, enfim, o que é preciso notar é que toda nessa confusão, né, como você disse, nós temos que manter a nossa fé, pessoalmente. A nossa fé não depende do Papa, não depende do bispo, e não depende do padre. A nossa fé só depende de nós, né? Então isso é bom a gente saber isso, né? A fé é uma virtude teologal que Deus dá a nós individualmente, né? E a igreja, como ela tem 2000 anos, ela tem muito a nos ensinar, mesmo que ela esteja desorientada agora. Sofrer com a tensão insolúvel que a igreja nos apresenta hoje é muito difícil mesmo. Mesmo porque essa tensão, ela não tem solução no nível. Nós não podemos fazer nada para solucionar essa tensão. Portanto, a única coisa que nós temos que fazer é esforço para não perder a fé nessa confusão, né? Então, é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos fazer mais nada do que isso, né? Com toda a crise, com toda a deposição da autoridade da igreja, que é uma característica dos papas depois do Concílio Vaticano II, com tudo isso, nós temos que manter a nossa fé, né? No nosso tempo, né? Nós temos que estar dentro do número dos eleitos, né? Esse é o grande desafio nosso, apesar de tudo, né? Apesar da própria igreja atual, enfim, né? Mas é isso. Alguma outra... Opa! Temos. Grande. Rapidinho. A gente... O senhor fez esse comentário, ao finalzinho da leitura, e é uma coisa interessante pelo seguinte, as próprias heresias, por exemplo, nas homilias, nas catequeses, principalmente nas catequeses, o clero mal formado está falando as besteiras que eles aprendem. Os catequistas, eles são ensinados a repetir as bobeiras que eles escutam dos padres. Assim, cursos de catequista que eu já fiz em paróquia e tal. E os materiais que eles oferecem para catequese é de gente formada, seja leigo, seja do clero, formada nessas faculdades de filosofia e teologia. Todas encharcadas, inundadas, né, de heresias, mas o que eu, pelo menos a minha experiência pessoal, né, vamos falar assim do que eu fiz para poder simplesmente, eu percebia que tinha coisas erradas, eu percebia que tinha incoerências, porque pela própria leitura simples de um evangelho, assim, de cabo a rabo, que muitas vezes nem um catequista fazia na vida, só ficava escutando um trechinho na missa aqui, lendo um negócio, um trechinho, espaço ali, outro ali, mas ao ler você começa a alinhavar, o negócio é alinhavar, a gente faz o trabalho de costureiro, alinhavar assim, as incoerências do evangelho em relação ao que se escutava nessas missas,
essas homilias aguadas, açucaradas, como dizia o professor Orlando, rosadas, né? E a gente percebia que não que o evangelho estivesse errado, mas as falas dos padres estavam erradas, os catequistas estavam errados. E ao invés de ficar se fiando em materiais, eles dão uns nomes bonitinhos, essas coisas, subsídios para a catequese, a gente simplesmente, os catequistas sérios pegavam primeiro aquele catecismo amarelinho, gigantesco, que pouca gente anima a ler. Você vai lendo, aí ele tem umas notas lá, Catecismo São Pio X, Catecismo Romano, as partes do Concílio Vaticano II também enchem de citações. Aí você pega um livrinho daquele, sem coisa do Vaticano II, você fica cansado de ver tanta linguagem duvidosa, né? Que também é um ponto que nós vamos atacar aqui. Aí dali é que, lendo aqui, eu disse, eu vou comprar esse catecismo romano, esse catecismo de São Pio X, só que eu não encontrava em livraria, corria, depois aparecia a internet, consegui descobrir, aí nós descobrimos a doutrina católica. Bom, tudo isso, esse pedacinho, só para dizer que eu reforço com aquele ditado, né? Amigo de padre de médico, um há de morrer doente, outro há de morrer herético. Então, as pessoas, elas ficarem se fiando nesse blá blá blá, sem poder fazer um mínimo de esforço, né? A Cristina falando do esforço aí, elas têm que, pelo menos, tentar, né? Ao ler ali os evangelhos, a gente começa a descobrir que Jesus não era um guru apenas, né? A gente consegue descobrir a verdade, que ele, né? De tudo que ele fez, de ter pelo menos um vislumbre geral daquilo que é a doutrina católica verdadeira. E que esses padres, esses catequistas, né, essas freirinhas aí de psiquiatra, eles estão falando meias verdades ou estão falando mentiras completas mesmo. Quando a gente vai, então, analisar, e partindo para os documentos do Vaticano II, é uma coisa muito simples. Se qualquer definição de doutrina infalível, ela geralmente vem como uma definição exatamente. E se nós temos uma coleção de documentos lá que não definem absolutamente nada, que as pessoas têm que ficar partindo para hermenêuticas disso e daquilo, para tentar definir uma coisa, quando a verdade, igual o senhor colocou aí, igual a Cristina colocou, acabam desdefinindo tudo e acabam encontrando justificativa para voltar numa heresia ainda pior. Então, simplesmente, é o seguinte, aqui não define nada, então eu não tenho que seguir nada daquilo, não define nada. Né? Aquilo que as coisas são pastoral, é pastoral, aquilo é pastoral. Bom, pela própria outras declarações, a gente vê esse papo de pastoral, porque simplesmente o próprio Espírito Santo não deixou que elas definissem nada. Graças a Deus. Então, aquilo ali não é para seguir nada. Simplesmente, eu falo, passo por cima daquilo e vou aquilo que sempre valeu na igreja durante praticamente 2000 anos. É só isso. Né? Contando até a data deles. E muita gente simplesmente cai nessas ondas, nessas ilusões, justamente por falta de esforço. Né? Igual eu falei com o senhor aqui, já presenciei a discussão de um catequista que leu o amarelinho também, com um certo pároco que hoje em dia virou bispo, e o pároco falou que tinha mestrado na Itália, em teologia, não sei o quê, ficou cheio de dedos, simplesmente passou vexame, porque o que ele estava falando não batia com o catecismo, e o catequista falou assim, olha, eu não posso deixar de acreditar no catecismo aprovado pela igreja, eu não sei o que o senhor estudou. Mas como é que a gente vai conciliar essas duas coisas aí, uma contradição se é verdadeira ou aparente, mas o senhor se explica aqui, porque não posso, o que o senhor aprendeu não pode estar diferente disso aqui, a não ser que o senhor tenha aprendido alguma coisa errada. Né? Mas, essencialmente é isso. As pessoas, elas precisam também abandonar bastante também essa preguiça, de ficar, vou acreditar naquilo que o padre falou. E isso é um hábito inveterado aqui de séculos, né? Que até, por exemplo, minha avó que puxava para a igreja, ela falava, o padre não erra. O padre não erra, tem que acreditar no que o padre fala. Não sei o quê, blá, 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 blá. Assim, isso funcionava no tempo que ela era menina, lá para 1920, alguma coisinha.
Hoje em dia, isso, quer dizer, na década de 70 já não funcionava. Isso aí. Mas essencialmente era isso, professor. Obrigado. Eu não sei se você pode falar mais alguma coisa, se o tempo está muito avançado, mas obrigado pela chance. Obrigado você, Márcio, pelo comentário. Não, é fundamentalmente isso, né? Quer dizer, hoje nós estamos num momento, numa fase, em que a responsabilidade, porque em tempos áureos da igreja, esse hábito, não é, de tomar as palavras do padre como referência para a sua vida, era uma coisa normal, não é? Era uma coisa normal. E as mudanças, não é, atuais, muita gente continuou da mesma forma, a maior parte dos católicos continuou da mesma forma, ouvindo as palavras do padre e seguindo as orientações. É um hábito. Esse hábito, para nós agora, como a igreja mudou, é extremamente pernicioso. E é muito triste a gente falar isso. Porque quem sou eu, um leigo, para falar isso para outro leigo, né? Então esse outro leigo tem que chegar à própria conclusão dele, né? Porque assim, não dá mais, né? Não dá mais para nós ficarmos numa posição de ovelhas sendo pastoreadas por esses padres, né? Não dá mais, não dá mais. Então, nós temos que nos voltar para a tradição da igreja e, infelizmente, ter o trabalho de ler os documentos, de ler os evangelhos, de nos esforçarmos na nossa vida de oração mental, para que a gente não perca a fé. Na verdade é isso, nós somos ovelhas sem pastor, que nós temos que agora nos dirigir diretamente a nosso Senhor Jesus Cristo para nos dar força para nós não nos perdermos. Esse é o caso exatamente que nós estamos vivendo agora, né? Infelizmente, nós somos ovelhas sem pastores. E é por isso que surgem vários leigos que têm a postura de um lado ou de outro, mas uma postura de assumir a autoridade que a igreja deixou de assumir. Esse é o problema de toda a confusão, dessas discussões de leigos infindáveis nas redes sociais, né? Porque não tem o pastor. Nós estamos sem pastor, então cada um vai falar. Os leigos que se arvoram em professores do catolicismo, né? Se arvoram em ensinar a verdade, etc, etc. Isso existe muito, né? Então, enfim, por causa da deposição da autoridade da igreja em matéria de fé, é que os leigos, é uma reação natural. As pessoas querem orientação, as pessoas querem ser orientadas, as pessoas querem que alguém diga para elas como viver uma vida católica. É dessa necessidade que nasce esse conjunto de pessoas tentando, enfim, assumir a autoridade que a igreja deixou, né? Infelizmente é isso. E é uma pena, né? Uma pena. Porque nós precisamos de pastores. Pastores. O apostolado leigo não é que ele não tem importância, ele tem muita importância, sempre teve muita importância, né? Mas agora, como nós vivemos numa confusão, essa confusão atinge o apostolado leigo. Vai fazer o quê? Né? Mas é isso. É isso. Mais alguma observação? Outra perguntinha. Posso falar? Claro. Estou esticando aqui o tempo, mas é um pouco em defesa dos esforçados. Porque eu me vejo nesse grupo
eu me vejo num grupo mais. Eu sou mais do esforço do que da inteligência. Eu acho que eu tenho que. Eu já falei disso outras vezes para o senhor, que eu tenho que pelejar com as coisas até compreendê-las. E eu vejo que, às vezes, olhando pregressamente para a minha vida, eu acho que Deus me fisgou justamente. Essa menina, ela faz um esforço, deixa eu dar uma chance para ela. E eu fiz esforço para muitas coisas erradas. E eu digo para o senhor o seguinte: o jogo não está ganho, né? Então, assim, eu vejo que se eu morresse, eu penso, morrer hoje, eu temo por mim, mas eu temo também pela minha morte lá no futuro, porque eu tenho medo de não perseverar. Então, assim, o que eu penso é o seguinte: uma pessoa, se ela fizer o esforço, e a gente não tem jeito de não ser, eu não sou uma pessoa livre de vaidade, muito pelo contrário, de orgulho, de vaidade, mas eu tenho uma esperança, eu nutro uma esperança de que, me esforçando e que Deus me concedendo algum tempo, que eu vá conseguindo depurar a minha intenção. É uma coisa. Então, por isso que eu digo que, às vezes, a gente vê uma pessoa jovem falando coisas que são bastante. Ainda estão. Ela está indo por um caminho. Por exemplo, esse jovem que eu não sei de quem se trata, mas que fala grego, fala latim e está estudando coisas corretas dentro da tradição. Eu nutro uma esperança de que essas pessoas, pelo esforço e por uma correta, elas vão depurando a intenção, que com honestidade Deus vai nos dando, já que eu me coloquei um pouco nesse grupo, lógico que eu não faço, coitada de mim, que eu não falo grego nem latim, nada disso, mas assim, de que com honestidade a gente vai depurando, sabe? E largando essas cascas pelo caminho. O senhor está entendendo o que eu quero dizer? Perfeitamente. Então, assim, eu antes, eu já fui muito mais severa o meu olhar era mais severo com umas pessoas assim, mas quando eu vejo que porque assim, às vezes o que a gente vê daquela pessoa, o retorno que você vê de pessoas que respondem aos estímulos que esses leigos aí, um pouco vaidosos, dão, às vezes a resposta de outras pessoas é que às vezes me faz ter uma condescendência maior com esse que está aí ainda tão cheio de vaidade, entende? Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Porque para nós que tivemos uma mínima base familiar, e talvez seja mais fácil, mas existem pessoas que nem isso tiveram. Existem jovens hoje que não tem nada que os guie. Então, às vezes é um leigo desse que tem uma idade próxima, que fale um pouco da linguagem, que vai dar um estímulo para que outros busquem a verdade. Não, eu estou entendendo o que você está falando. A gente não sabe da vida dessa pessoa, né? Sim. A gente não sabe o background dela. Agora, Ana Paula, eu acho assim, os esforçados, eles sempre têm uma vantagem em relação àquelas pessoas inteligentes, que Deus deu a inteligência naturalmente para elas. Porque os esforçados sabem o quanto custa o aprendizado que eles têm. Os inteligentes, não. Porque a inteligência, eu vivi com muita gente inteligente do meu lado, sabe? Na minha vida acadêmica. E
é duro a gente burro, viver do lado de gente inteligente. Porque as pessoas, quer dizer, enquanto você demora não sei quanto tempo para entender um conceito, esse rapaz inteligente, essa moça inteligente do seu lado, ela entende num piscar de olhos. E como é uma coisa natural para ela ser inteligente, ela acha que aquilo, a inteligência dela, é um mérito dela mesma. Um mérito dela mesma. Então ela não percebe que aquilo ali é uma graça que Deus deu para ela. Até ela perceber isso, vai demorar um tempo, né? Principalmente hoje, né? Então, o inteligente, o naturalmente inteligente, tem uma vida mais difícil para encontrar esse caminho. Vide a biografia que nós estamos lendo agora de Santo Agostinho e veja São Paulo, que eram homens de uma inteligência superior, né? A absorção dos conceitos para essas pessoas inteligentes é instantânea. Eles percebem tudo rapidamente. E isso dá uma certa ideia para eles de que eles são de que aquilo que é graça é mérito deles. O esforçado também pode fazer isso, mas como ele tem tanta dificuldade para absorver os conceitos, esse sofrimento do esforçado para aprender já é um ganho para ele, sabe? Já é um ganho para ele. Eu admiro muito pessoas com uma inteligência muito limitada e que, assim, atingem um alto grau de conhecimento pelo esforço próprio, né? Admiro muitíssimo isso, porque não é fácil, né? E a pessoa tem que ter uma disciplina e uma perseverança muito grande. Perseverança é uma virtude de santidade. Por isso que eu falo, as pessoas que obtêm tudo muito facilmente na área intelectual, eu temo por elas. Esse esforço é muito importante. Pessoa esforçada que adquire conhecimento por sofrimento, eu acho que elas têm uma graça já associada a isso, sabe? Pessoas inteligentes, meu Deus, elas têm uma facilidade tão grande, que às vezes isso desvia, né? Tanto é que a gente vê tantas pessoas inteligentes que contribuíram para fazer tão mal para a humanidade, né? Por causa disso. Né? Por causa disso. Professor? Sim. A hora vai longe, mas eu preciso só esclarecer. Esse rapaz, ele não é da tradição, ele é só um ferrenho defensor do Concílio Vaticano II. Sei. Tudo que ele escreve é para combater os tradicionalistas. Sei. Então, o que me chama a atenção é o esforço que ele faz para fazer esse combate e não apreende que as armas que ele usa são, digamos assim, se bem elaboradas, mostrariam para ele que ele não está fazendo uma coisa boa. Uhum. Então, essa é a questão. Por que é que uma pessoa simplesmente escolhe fazer uma defesa sem um princípio de sinceridade e sem colocar a serviço daquilo que ele está falando a própria inteligência? Uhum. Então, é onde eu acho que entra o problema da legalidade, da certificação, de você... eu estou legal, eu estou dentro da lei. Então, eu vou fazer a defesa da lei, eu vou fazer a defesa do documento aprovado, mesmo que... E ele argumenta,
Depois de 50 anos, assim, é a hermenêutica da continuidade. Mas não tem problema. Esse ponto, professor, tem me chamado muita atenção. Todas as teses que eu tenho visto aqui ultimamente, para lidar com o problema atual que a gente vive dentro da igreja, as novas proposições que estão surgindo, elas já são 3.0 no sentido de que não há mais problema dogmático e teológico. Há só um problema de legalidade, poder, dinheiro, que aí claro, que há uma consideração sobre infiltração maçônica e tal, e coisa e tal. Mas nós não temos mais problema dogmático. Não. Nós temos um problema de a legalidade, o Papa tem que ser obedecido, e essas pessoas não veem nem mesmo a contradição de que quem são elas? São esses leigos. E a gente tem outros dentro da tradição, né, que falam se Papa é herege, se não é, que eu falo, meu Deus do céu. Só para esclarecer, só para assim. Não. Cristina, Oi, Ana Paula. Você até me desculpa, eu não quis de forma alguma te contradizer. Eu só peguei um ponto do que você falou, porque assim, talvez, e quem me chamou a atenção para isso, foi uma pessoa que nem é católica, tá? E é uma conhecida que é psicóloga. E aí ela falando, eu falei, como as pessoas não percebem isso? Como que a pessoa não vê? Ela, Ana, as pessoas não veem. Então, assim, talvez esse rapaz, ele ache que ele está, sim, defendendo, ele se sinta honesto e se perceba como defendendo algo legítimo. Você entende? Então, assim, a minha esperança é que essa pessoa, porque assim, Deus falou, pedi e né? Nosso Senhor falou, pedi e recebereis, né? Procurar e achareis. Né? Se houver um fio de honestidade ali, ele vai andar por esse caminho de muitos erros e encontrará a verdade, entende o que eu quero dizer? Então, assim... essa questão... Veja, igual o professor falou, vamos envelhecer, né? E assustador é ver quando a pessoa já tem muita idade e ainda é obstinada em ideias desse tipo. Entende? Agora, eu diferencio assim, a nossa busca sua, minha, o nosso esforço pessoal por nós. Agora, há um problema quando você faz um esforço pessoal para convencer os outros, não é? Se você eu não posso dizer que ele faça um apostolado, mas há anos uma pessoa se manifestando publicamente, já assentada numa situação confortável de dizer assim, eu estou dentro da legalidade, e ela usa dos recursos, por exemplo, quando você, se eu afirmo assim, a igreja sempre fez assim e faço uma afirmação errada, posso conciliar. Bom, o princípio que eu estou usando, o sempre, é um valor. Se isso é um valor, eu tenho que perceber que esse valor sempre, ele teve uma quebra de continuidade, entendeu? E é isso que me causa espécie numa atitude apologética modernista que utiliza os recursos que foram abandonados, né? Então, assim, quando a gente vê essa afirmação que as contradições da igreja de antes, não, antes havia univocidade e unicidade. Esse é o centro do problema. Quando você está tratando desse caminho que chegou no Vaticano II, que reverteu tanta coisa. E por isso que eu falei do esforço, da atitude de sinceridade, de busca da verdade e de virtude, de você não ser um vaidoso. Porque se você é vaidosa,
independente de ser inteligente ou não, e assim, se esforça para fazer a defesa do seu ponto de vista a partir de um lugar que você falou, não, aqui eu estou legal, então eu vou defender isso. Bom, olha que risco que é isso, Ana Paula. Você pensa bem? Porque tem milhões. Agora, você tocou num ponto que eu também pensei esse fim de semana. Eu falei, eu não sei quem é essa pessoa, que família que ela tem, como é que ela cresceu, se não cresceu. É isso, sabe? Eu sei, eu concordo com E você. por isso, nossa, nós aqui, eu, você, é diferente. Nós somos diferentes nesse aspecto. Nosso esforço é um esforço. Quando eu falo, assim, eu não tenho grandes questões dogmáticas, assim, eu aprendo isso. A minha luta diária, ela é essa luta da Santa Teresinha. É aceitar o respingo d'água no frio e falar que é a água benta, sabe? O meu esforço é boboca, com a minha natureza no mais elementar, sabe? É bem próximo, né? Você descreve brilhantemente, todas as vezes, muito do nosso íntimo, né? Da nossa luta pessoal, né? É isso. Gente, eu vou. Ana Paula, você quer falar alguma coisa? Não, pode. Não, eu lembrei aqui quando a Cristina estava falando, toda essa tentativa dos modernistas, ele se baseia num negócio muito interessante, que é o seguinte, que a igreja sempre foi do jeito que ela é, entendeu? Sempre foi assim, sempre teve ambiguidades, e a ideia é que essas ambiguidades, ao longo do tempo, elas vão ser resolvidas. Então, o Concílio Vaticano II, ele está causando esse problema porque ele é muito novo ainda, vai ter tempo para a gente resolver as questões no futuro. E um concílio que a gente achava que era ruim, ele vai se tornar bom, porque ele vai... à medida que o tempo passa, a gente vai entendendo mais as coisas do concílio, etc., melhor e tal. Essa ideia eu já ouvi, inclusive, de pessoas muito influentes. Mas tem um vídeo recente do Alexandre Costa, cujo título é assim: Foi sempre assim. Então, qualquer coisa que você fale hoje, para qualquer pessoa, de uma crise no mundo, de um problema terrível que está acontecendo, a pessoa vira para você e fala assim: foi sempre assim, meu cara, fica calmo, isso vai ser resolvido. E as pessoas não entendem a especificidade do momento que a gente está vivendo. Isso se aplica ao concílio. Então, assim, olha, foi sempre assim. Os concílios sempre foram um momento da igreja muito tumultuoso. E ao longo do tempo, a igreja conseguiu, então, entender aquele concílio e viver a espiritualidade daquele concílio. Eles se criam essa imagem na cabeça, que não é verdadeira, mas para talvez resolver a tensão que o concílio trouxe para nós, né? Isso é uma coisa que pacifica a alma dessas pessoas, talvez. Então eu sugiro para vocês assistirem o vídeo do Alexandre Costa, eu acho que foi o último dele, cujo título é Foi Sempre Assim. E ele discute muito a questão desse argumento, né? Você está falando para uma pessoa um grave problema moderno, etc. Ele falou, não, mas foi sempre assim, vai ter solução. Então vejam lá o que ele fala sobre isso, porque é muito interessante. Esse argumento de foi sempre assim é um argumento demolidor, né? Você não tem mais nada para falar para essa pessoa, para uma pessoa que diz o seguinte: olha, foi sempre assim, os concílios foram sempre mesmo complicados para entender, e depois dá tempo, fica tranquilo, vai ser entendido. Ela não entendeu nada da especificidade do momento que a gente vive, das coisas diferentes que estão acontecendo, que não aconteceram no passado. Mas enfim, é uma coisa muito complicada, né? Eu sei que vocês chamaram atenção, sobretudo Ana Paula, para os aspectos pessoais, né, da figura que nós estamos vendo aqui, que é esse jovem que a Cristina falou. Mas
esse argumento geral de foi sempre assim, mais o argumento jurídico que a Cristina adicionou, que é um argumento poderosíssimo hoje, isso compõe a cabeça de muita gente inteligente que discute a crise, né? É o argumento jurídico e o argumento que foi sempre assim. Que, na verdade, todos esses problemas que o concílio gerou, eles vão ser resolvidos pela igreja. Calma, pode ficar tranquilo. Né? Isso é terrível. É uma coisa terrível. Mas então, uma hora nós temos que terminar, né? E o nosso papo aqui, nós continuaremos amanhã. Muito obrigado pela animação dos comentários, pela vivacidade, né, dos comentários. Deus lhes pague paciência, presença. Né? Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Amanhã nós retornaremos aqui na página 159. Tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.